Eu não deveria estar contando isso. Se eles souberem que as palavras estão ganhando o ar, o peso do que deixei para trás pode encontrar o caminho de volta para o meu peito. Mas o silêncio é o que alimenta o que está no escuro. E eu já carreguei esse segredo por tempo demais. Meu nome é Marcos. Hoje tenho 52 anos. Moro em uma cidade pequena no interior de Minas, onde o som dos grilos costuma abafar o barulho dos meus pensamentos. Mas há 15 anos eu era um homem diferente. Eu era um corretor de seguros em São Paulo, vivendo aquela rotina cinza de terno barato, trânsito na marginal e a pressão constante de contas que chegavam mais rápido do que as comissões. Eu tinha uma esposa, a Sandra, e uma filha de 6 anos, a pequena Luísa. Nós éramos uma família comum, o tipo que você cruza no mercado e não nota. E foi exatamente essa normalidade, essa busca desesperada para mantê-la enquanto o chão sumia sob meus pés, que me tornou a presa perfeita. A crise financeira de 2011 me atingiu como um soco no estômago. As vendas pararam. As dívidas acumulavam como mofo em parede úmida. Eu comecei a perder o sono. O cheiro de café requentado e o gosto metálico da ansiedade eram meus únicos companheiros nas madrugadas. Eu olhava para Luísa dormindo e sentia um terror frio, o medo de não conseguir prover, o medo do despejo, o medo de ser nada. E foi nesse estado de carne viva que o tio Onofre apareceu. Onofre era um primo distante da minha mãe, um homem que todos na família respeitavam, mas ninguém visitava muito. Ele tinha uma chácara na saída da cidade, vivia de uma aposentadoria que parecia render mais do que deveria. Ele sempre tinha um sorriso calmo e um cheiro persistente de fumo de corda e terra molhada. Ele não parecia um bruxo. Ele parecia um avô que sabia consertar coisas quebradas. Você está com a cor da cinza, Marcos, ele me disse num domingo de churrasco na casa da minha mãe. Ele não usava capas ou anéis estranhos. Vestia uma camisa de brim, desbotada. Mas o jeito que ele olhava, ele não olhava para os meus olhos. Ele olhava para o espaço vazio logo acima do meu ombro. O mundo está mastigando você e você está deixando. Ele colocou a mão no meu braço e a pele dele era estranhamente quente, quase febril. Ele disse que tinha um conhecimento antigo, algo que a nossa família tinha esquecido, mas que ele tinha preservado. Ele não me prometeu magia, ele prometeu ajuste. Ele disse que a vida era uma engrenagem e que às vezes a gente precisava de um óleo que não se compra em loja. Antes de eu continuar e contar o que ele me pediu para fazer naquela primeira noite, eu preciso que você pare por um segundo. O que eu vou relatar aqui não é entretenimento, é um aviso. Se você sente que há algo pesado no ambiente enquanto me ouve, por favor, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda a manter essa mensagem circulando e cria um círculo de atenção que impede que esses relatos se percam no esquecimento. E, por favor, escreva nos comentários de onde você está ouvindo isso. Eu preciso saber até onde minha voz está chegando por uma questão de segurança. Saber quem está assistindo me ajuda a entender se ainda estamos protegidos. 3 dias depois eu estava na chácara do Onofre. O ar ali era diferente, mais denso, como se o oxigênio tivesse dificuldade de entrar nos pulmões. Ele não me levou para um porão escuro, mas para um galpão de ferramentas nos fundos. O lugar cheirava a querosene e algo que eu só consigo descrever como carne seca passada da validade. A logística do que ele me pediu para fazer foi o que mais me chocou pela estranheza técnica, pela frieza dos materiais. Não é oração, Marcos. É contrato, ele disse. Ele me entregou uma lista. Eu tive que conseguir uma muda de roupa de alguém que estivesse em ascensão na minha empresa. Eu peguei uma gravata de um colega que tinha acabado de ser promovido. Tive que comprar 2 quilos de fígado bovino fresco, mel de flor de laranjeira e 7 pregos de ferro que tivessem sido usados em alguma construção antiga.
O elemento final foi o mais difícil. Terra de um túmulo de alguém que tivesse morrido por acidente súbito. Eu lembro da sensação da pá entrando na terra fria do cemitério da Consolação às 2 da manhã. O cheiro de terra úmida e o som do metal batendo em pedras faziam meu coração martelar contra as costelas. Eu me sentia um criminoso, um louco, mas a imagem do aviso de despejo na minha mesa me dava uma coragem doentia. No galpão, Onofre me fez misturar tudo. O fígado foi retalhado e colocado dentro da gravata do meu colega, junto com a terra e os pregos. O mel foi derramado por cima, criando uma massa viscosa e escura. Eu tive que amarrar aquilo com um cordão de crina de cavalo, apertando até que o sumo do fígado escorresse pelos meus dedos. Era nojento. O cheiro adocicado do mel, misturado com o sangue cru, me dava náuseas. Eu tive que repetir frases em uma língua que eu não conhecia. Sons guturais que pareciam vibrar na base do meu crânio, não na minha garganta. Onofre ficava atrás de mim, a respiração dele pesada, rítmica, como se ele estivesse empurrando as palavras para fora de mim. A tarefa final foi enterrar aquele pacote na raiz de uma árvore seca no limite da propriedade dele, exatamente às 3h15 da manhã. Enquanto eu cavava com as mãos, sentindo a mistura grudar sob minhas unhas, uma onda de frio percorreu minha espinha. Não era o frio da noite paulistana. Era um frio que vinha de dentro da terra. Senti como se 1000 olhos invisíveis estivessem focados na minha nuca. Quando terminei, Onofre apenas disse: "Agora você pertence ao fluxo. Não olhe para trás." O resultado foi imediato. Na manhã seguinte, recebi uma ligação. Um cliente que eu tinha dado como perdido há meses fechou o maior contrato da minha carreira. Em uma semana, minhas dívidas foram pagas. Sandra estava radiante. Luísa ganhou os brinquedos que eu não podia comprar. Tudo parecia perfeito. Mas a perfeição tinha uma textura errada. O cheiro daquele fígado com mel não saía das minhas mãos. Não importava o quanto eu as lavasse com sabão ou álcool. Eu o sentia enquanto comia, enquanto abraçava minha filha. E havia o Onofre. Ele começou a aparecer na minha casa sem avisar. Ele não batia na porta. Ele simplesmente estava lá, sentado na poltrona da sala, observando. Ele não parecia mais o tio, bondoso. Ele tinha um olhar de posse, um brilho nos olhos que me lembrava um predador observando um animal que ele acabou de capturar, mas que ainda não decidiu quando vai devorar. O clima na minha casa mudou. O ar ficou estático, as lâmpadas queimavam com frequência e o cachorro dos vizinhos não parava de ganir quando eu chegava. Eu tinha conseguido o que queria, mas o preço estava começando a ser cobrado no detalhe. A sensação não era de conquista, era de que eu tinha aberto a porta para algo que não tinha a menor intenção de ir embora. E o pior, eu sabia que Onofre estava apenas começando a me pedir coisas. O sucesso financeiro era um anestésico potente, mas que perdia o efeito a cada novo amanhecer. Em 3 meses, eu havia trocado o carro, quitado o apartamento e matriculado a Luísa em uma escola particular de elite. Por fora, eu era a imagem da superação. Por dentro, eu me sentia como um cadáver sendo mantido em pé por fios invisíveis. A engrenagem de que o tio Onofre falara estava girando, mas o óleo que a lubrificava agora exigia componentes que me faziam tremer só de olhar a lista. As tarefas deixaram de ser simbólicas para se tornarem invasivas, quase cirúrgicas. Onofre me ligava de madrugada. Ele não perguntava se eu podia ir, ele apenas dava as coordenadas. A logística dessas missões era um mergulho no que há de mais abjeto. Ele me mandou buscar o sangue de um animal que não conheceu o sol, o que me levou a um abatedouro clandestino na periferia, negociando com homens de olhar vazio por um balde de fluidos que ainda fumegavam no frio da madrugada.
Tive que carregar aquilo no porta-malas do carro novo, sentindo o cheiro de ferro e morte impregnar no couro dos bancos, uma mancha invisível que nenhum produto de limpeza conseguia remover. Outra vez, ele me exigiu que eu passasse a noite em vigília em um terreno baldio onde um crime passional havia ocorrido anos antes. Eu deveria ficar sentado no centro de um círculo feito de sal grosso, ossos de galinha e cabelos que ele mesmo me entregara. Cabelos longos, loiros, que pareciam ainda carregar a oleosidade de alguém vivo. O impacto espiritual era como uma pressão barométrica esmagadora. Meus ouvidos zumbiam. O silêncio daquela noite não era ausência de som, era uma presença sólida que parecia sussurrar contra a minha nuca. Eu via sombras se descolarem do muro, formas que não tinham rosto, mas tinham fome. Eu justificava tudo olhando para o extrato bancário no celular. É pelo bem delas, eu repetia como um mantra para calar a minha consciência que gritava no fundo de um poço. A minha casa, que antes era o meu refúgio, começou a apodrecer de dentro para fora. Não era uma decomposição visível de imediato, mas uma corrosão da alma do lugar. Primeiro foi o cheiro. A Sandra começou a limpar as paredes com desinfetantes fortes, reclamando de um odor de carne velha que parecia emanar de trás dos rodapés. Ela revirou a despensa, chamou dedetizadora, mas o cheiro persistia, movendo-se de um cômodo para outro como se estivesse vivo. Você já sentiu isso? Aquele arrepio súbito que sobe pela espinha quando você sabe que está sozinho em um cômodo, mas sente que o ar ao seu redor ficou mais denso? Já viu algo passar rápido pelo canto do olho e, ao virar, encontrar apenas o vazio? Se você já sentiu essa presença, se sabe que o mundo não é apenas o que tocamos, inscreva-se agora. Deixe seu like como um voto de coragem. Estamos lidando com verdades que a maioria prefere ignorar, e sua presença aqui fortalece o nosso círculo contra o que espreita no escuro. A anomalia física mais aterrorizante, porém, foi a mudança na Luísa. Minha filha, que sempre fora doce e risonha, começou a apresentar um comportamento sombrio. Ela parou de brincar com as bonecas e passou a enfileirá-las de frente para a parede do quarto. Quando eu entrava para dar boa noite, ela me olhava com uma expressão que não pertencia a uma criança de 6 anos. Era um olhar pesado, antigo. Certa noite, eu a encontrei sentada no escuro da sala, às 3 da manhã, conversando com o espaço vazio na poltrona onde o tio Onofre costumava sentar. Quando perguntei com quem ela falava, ela respondeu sem piscar. Com o homem que mora no seu hálito, papai. Ele disse que você prometeu que eu poderia ser o presente dele. O frio que senti naquele momento não era deste mundo. Eu estava perdendo minha família para pagar a dívida que eu mesmo contraí. Eu tentava racionalizar, pensava, as crianças têm fases, a Sandra está estressada, mas a lógica é uma ferramenta inútil contra o sobrenatural. Eu me tornara um estranho no meu próprio lar. Eu não conseguia mais tocar na minha esposa sem sentir uma repulsa mútua, um choque de energias que nos afastava. O segredo era um peso nos meus pulmões, um parasita que se alimentava de cada palavra que eu não dizia. Só o Onofre me entendia agora. Eu me via dirigindo até a chácara dele apenas para sentir que não estava louco, mas ele me recebia com aquele sorriso de quem já sabe o final da história. O isolamento era total. Eu estava no meio de uma festa da empresa, cercado de champanhe e risadas, e tudo o que eu conseguia pensar era no próximo trabalho que o Onofre exigiria. Eu via as pessoas como sombras bidimensionais. O mundo real estava perdendo a cor, tornando-se um palco cinzento onde apenas eu e as entidades éramos reais. A culpa não era mais um sentimento, era um gosto de bile constante na garganta. Então veio o ponto de não retorno. Onofre me chamou em uma terça-feira de chuva torrencial. Ele não estava na chácara.
me deu o endereço de um prédio comercial abandonado no centro da cidade. Quando cheguei, o lugar cheirava a urina e mofo. Ele estava lá, segurando uma pequena caixa de madeira e uma foto. Quando vi a foto, minhas pernas fraquejaram. Era a foto do meu sócio e melhor amigo, o Paulo. O homem que me ajudou quando eu não tinha nada, que foi padrinho de casamento da Luísa. O fluxo parou, Marcos, Onofre disse, sua voz saindo como um rangido de dobradiça enferrujada. Para continuar subindo, alguém tem que descer. O equilíbrio exige uma troca de sangue do mesmo sangue, ou de alma da mesma alma. Você vai levar isso até a casa dele hoje à noite. Dentro da caixa havia algo que parecia um feto abortado de um animal desconhecido, envolto em fitas pretas e costurado com fios de cobre. Eu deveria escondê-lo dentro de um travesseiro na casa do Paulo. Eu sabia o que aquilo significava. Não era apenas uma ajuda financeira, era o pedido de ruína total de um homem justo para que eu continuasse rico. Onofre me olhou de cima a baixo, e pela primeira vez eu vi o que ele realmente era. Não um mentor, mas um carcereiro. Se não for ele, Marcos, a conta será cobrada nos quarto da Luísa. Você escolhe. Eu saí daquele prédio sob a chuva, com a caixa debaixo do braço e a alma estraçalhada. Eu tinha cruzado a linha. Eu estava disposto a destruir a vida do meu melhor amigo para salvar a minha pele e o conforto que o dinheiro me trouxe. Naquela noite, enquanto eu dirigia rumo à casa do Paulo, eu percebi que não era mais um homem comum que cometeu um erro. Eu era um monstro de terno, pronto para sacrificar o sagrado no altar do profano. E o pior era saber que, mesmo se eu fizesse aquilo, as sombras nunca parariam de pedir mais. Elas nunca estão satisfeitas. Elas só querem nos ver chegar ao fundo para depois cavar um pouco mais. Eu segurei aquela caixa de madeira contra o peito, sentindo o calor doentio que emanava dela, e olhei para o tio Onofre. Meus dedos tremiam tanto que os fios de cobre da costura do feto pareciam vibrar. Eu vi a casa do Paulo pela janela do carro, as luzes acesas, a silhueta da esposa dele passando pela cozinha, uma cena de paz que eu estava prestes a assassinar. E pela primeira vez em meses, algo dentro de mim, um resto de dignidade que eu achava ter enterrado no cemitério da Consolação, se revoltou. Eu não entrei. Eu dei a volta, dirigi até a chácara de Onofre e joguei aquela abominação sobre a mesa de carvalho dele. Eu não vou fazer isso, eu disse, minha voz saindo como um sussurro esganiçado. Acabou. Pegue o dinheiro de volta, pegue tudo, mas não vou destruir o Paulo. Onofre não se levantou. Ele não rosnou, não houve trovões, nem fumaça. Ele apenas parou de polir o fumo de corda que segurava e ficou em silêncio. Um silêncio que parecia durar horas, onde o único som era o tic-tac de um relógio de parede que parecia estar contando os segundos da minha vida. Ele desviou o olhar para o canto escuro do galpão, como se estivesse pedindo desculpas a alguém que eu não conseguia ver. Então, ele me olhou com uma piedade fria, quase clínica, e disse apenas: "Então, aprenda a lidar com as consequências da sua escolha, Marcos. O fluxo não para, ele só muda de direção." Ele se levantou e saiu calmamente pelo portão dos fundos, sumindo na escuridão do pomar, sem olhar para trás. Eu fiquei ali, sozinho no galpão, sentindo um alívio momentâneo que durou exatamente 10 segundos. Foi quando o gerador de energia da chácara estourou com um som seco e as luzes se apagaram. O vazio que ele deixou não era solidão, era uma ausência de proteção. Era como se uma cúpula de vidro tivesse se quebrado sobre a minha cabeça e, de repente, todo o peso da atmosfera estivesse me esmagando. O caminho de volta para casa foi o início do fim. O painel do meu carro novo, comprado com o sangue dos rituais, começou a piscar freneticamente. Os ponteiros giravam sem controle, até que o motor simplesmente parou no meio da estrada escura.
Eu tentei ligar para o seguro, mas o meu celular, carregado e novo, esquentou tanto na minha mão que a tela trincou de ponta a ponta, tornando-se uma teia de vidro inútil. Eu senti uma exaustão física tão violenta que meus ossos pareciam feitos de chumbo. Eu tive que caminhar 2 quilômetros sob uma chuva fina, sentindo que a cada passo algo estava se aproximando das minhas costas, mantendo a mesma distância, mas nunca me alcançando. Quando finalmente entrei no meu apartamento, o cenário não era de filme de terror, era de ruína doméstica. O silêncio da casa era pesado, como se as paredes tivessem ganhado densidade. Sandra estava sentada no sofá, envolta em 3 cobertores, tremendo. Quando encostei nela, minha mão recuou. A pele dela estava gelada como um cadáver, mas o suor que escorria por sua testa era abundante. Marcos, eu não consigo esquentar, ela disse, a voz fraca. O termômetro diz que eu não tenho febre, mas eu sinto que meus órgãos estão congelando. Eu tentei ligar a luz da sala, mas a lâmpada estourou, chovendo estilhaços de vidro sobre o tapete. E então o som começou. Um som de passos rítmicos no andar de cima. Nós morávamos na cobertura. Não havia ninguém acima de nós. Eram passos pesados de alguém que caminha com botas sujas sobre madeira seca. Luísa começou a gritar no quarto. Eu corri até lá e a encontrei encolhida no canto da cama, apontando para o pé do colchão. Papai, manda ele sair daí. Ele está sentado nos meus pés e é muito pesado. Ele está me amassando. Não havia nada lá. Apenas o lençol levemente, afundado, como se uma massa invisível de 200 quilos estivesse repousando ali. O ar do quarto estava tão frio que eu conseguia ver minha própria respiração saindo em nuvens de vapor. Eu tentei pegá-la no colo, mas minhas forças sumiram. Eu desabei de joelhos, sentindo o gosto amargo de bile e metal na boca. Eu sei que muitos de vocês estão ouvindo isso e pensando em algo estranho que aconteceu na vida de vocês recentemente. Uma sequência de azar que não faz sentido, doenças que os médicos não explicam, ou aquela sensação de que a sorte simplesmente secou. Se você sentiu um calafrio agora, como se alguém estivesse lendo a sua história através da minha, deixe um amém ou uma frase de luz nos comentários. Sua energia ajuda a manter este canal seguro e nos protege enquanto tocamos nesses assuntos proibidos. A partir daquela noite, o azar se tornou uma entidade física. Na manhã seguinte, recebi um e-mail. O banco havia bloqueado todas as minhas contas por uma suspeita de fraude internacional inexistente. O dinheiro que eu tinha guardado simplesmente evaporou em uma burocracia sem fim. Todas as portas se fecharam. Os clientes que me adoravam agora se recusavam a atender minhas ligações, alegando que sentiam um desconforto terrível ao falar comigo. A casa se tornou uma prisão de ecos. O cheiro de algo podre, que antes ia e vinha, agora estava impregnado em tudo. Eu rasguei o estofado do sofá, quebrei as placas de gesso do teto, procurando por um animal morto, mas não havia nada. O cheiro vinha do ar, da vibração do lugar. Era o cheiro da decomposição espiritual. Sandra definhava diante dos meus olhos. Os cabelos dela começaram a cair em tufos e ela passava o dia olhando para o nada, murmurando nomes que eu nunca tinha ouvido. Eu tentei os meios normais. Chamei médicos para a Sandra, levei a Luísa a psicólogos, mas nada funcionava. Os aparelhos de exame quebravam quando Sandra entrava na sala. Os psicólogos pediam para eu não levar mais a Luísa, pois as outras crianças na sala de espera começavam a chorar e a ter crises de pânico assim que ela chegava. Eu percebi com um horror paralisante que o pacto com o Onofre era o que mantinha as comportas do caos fechadas. Sem a mão dele me segurando, eu tinha caído direto no oceano das trevas e não havia boia.
Eu era o responsável por aquilo. Eu via a minha família morrendo por causa da minha ganância e da minha covardia posterior. A sensação de impotência era como ter os braços amarrados enquanto se assiste a um incêndio. Eu tentava rezar, mas as palavras morriam na minha garganta, como se o céu estivesse bloqueado por uma camada de ferro. O clímax desse desespero veio em uma noite de terça-feira. Eu estava na cozinha, tentando ferver água para um chá, quando o fogão, novo, elétrico, começou a estalar. Todas as chamas acenderam sozinhas, com uma cor azulada, quase branca. Olhei para a janela e vi o reflexo de 1000 olhos na escuridão do vidro. Não eram olhos de animais, eram olhos humanos, cheios de uma malícia inteligente. Eu ouvi a voz da Luísa vindo do corredor, mas não era a voz dela, era uma voz gutural, que lembrava o som de pedras sendo esmagadas. Ele veio buscar o que é dele, papai. Ele disse que, como você não deu o amigo, ele vai levar a herança. Eu corri para o corredor e vi minha filha flutuando a 10 centímetros do chão, os olhos revirados, enquanto o cheiro de mel e fígado podre inundava a casa. Eu percebi que não havia mais volta pelo caminho humano. Eu precisava de algo que não pertencesse a este mundo para lutar contra o que eu mesmo convidei para entrar. O pavor frio me dominou. Eu não era mais dono de nada, nem do meu nome, nem da minha casa, e muito menos da vida da minha filha. Eu estava no centro de um furacão que eu mesmo ajudei a soprar, e o silêncio do tio Onofre agora gritava em cada centímetro daquele apartamento assombrado pela minha própria culpa. O desespero tem um som específico. É o som de unhas arranhando a madeira por dentro. Quando vi a Luísa flutuando, a voz que não era dela saindo por aqueles lábios pequenos, eu entendi que a medicina, a lógica e o dinheiro eram apenas poeira. Eu liguei para um antigo conhecido, um homem que eu costumava ridicularizar nos tempos de corretor, um pastor de uma pequena igreja de periferia que exalava uma paz que eu nunca compreendi. A libertação não foi um evento cinematográfico de luzes brancas. Foi uma carnificina espiritual. Quando ele entrou no meu apartamento com outros 2 homens, o ar pareceu coalhar. Eles não trouxeram incenso ou amuletos. Trouxeram apenas palavras que pareciam chicotes no ar denso. Foram 12 horas. 12 horas de uma batalha que parecia arrancar a minha pele centímetro por centímetro. A Luísa gritava coisas sobre o passado do tio Onofre que eu sequer sabia. Segredos sujos da nossa linhagem que estavam escondidos sob as raízes daquela chácara. Eu senti uma pressão física no meu peito, como se uma mão invisível estivesse tentando arrancar meu coração pela garganta. Eu vomitava um líquido negro e viscoso que cheirava ao fígado podre e ao mel dos rituais. A cada oração, a cada imposição de mãos, eu sentia que uma parte de mim, a parte que aceitou o pacto, a parte que desejou o poder, estava sendo extirpada sem anestesia. Quando a última sombra finalmente se desprendeu da minha filha e ela desabou, exausta e chorando, em meus braços, eu soube que o contrato havia sido rasgado. Mas um contrato rasgado ainda deixa cicatrizes no papel. O depois é uma melancolia cinzenta que nunca mais me abandonou. Eu salvei a vida delas, mas perdi a nossa paz. Hoje moramos em uma casa simples, longe de tudo o que o dinheiro de Onofre comprou. Mas a sobrevivência teve um preço visceral. Minha filha, a pequena Luísa, nunca mais foi a mesma. Ela tem momentos de um silêncio absoluto, onde o olhar dela fica vazio, focado em cantos escuros do quarto. Às vezes, eu a pego sussurrando nomes guturais que eu reconheço, dos pergaminhos que o Onofre me mostrava. Ela carrega o eco daquela presença como uma rádio mal sintonizada que ainda capta frequências do inferno. Sandra envelheceu 20 anos em 5. A saúde dela é frágil. O frio que sentiu naquela noite parece ter se instalado na medula dos seus ossos.
Nossa casa, não importa o quanto o sol bata nas janelas ou o quanto o aquecedor esteja no máximo, permanece gélida. É um frio que não vem do clima, vem do solo. E eu sou uma propriedade marcada. Eu sinto o tio Onofre. Eu não o vejo mais fisicamente, mas sinto o cheiro de fumo de corda e terra molhada quando estou sozinho no escritório. Sinto o peso do olhar dele na minha nuca enquanto dirijo. Eu saí das trevas, mas as trevas agora sabem o meu endereço. Elas me observam como um senhor observa um escravo fugitivo, apenas esperando o momento em que eu tropeçar novamente. Se você acha que o meu silêncio é o fim, você não entendeu nada. Existe algo que eu vi, algo que deixei registrado em outro vídeo aqui no canal, que prova que isso está acontecendo com mais alguém agora. O que eu enfrentei foi apenas uma ramificação de uma linhagem muito mais antiga e letal. Se você tiver coragem de ver o que acontece quando a porta se abre por completo e como esse ciclo se repete com outras faces, assista ao relato que deixei no final deste vídeo. Mas esteja avisado. Depois de ouvir aquilo, não há mais volta. O conhecimento é uma armadilha. Eu hesitei muito antes de gravar isso, porque eu sei como funciona. O mal é como uma frequência de rádio. Quando você começa a ouvir a história, você sintoniza na vibração dele. Ao contar o que passei, eu abri uma fresta. E através dessa fresta, o que me perseguia pode ter encontrado um novo rastro. Pode ter encontrado você. Enquanto eu falo, você sente o peso do ar ao seu redor? Sente como se o cômodo onde você está tivesse ficado um pouco mais apertado nos últimos minutos? Às vezes, eles usam a curiosidade como um convite. Eu terminei o meu relato, mas a energia que ele liberou ainda está flutuando aí, no seu quarto, na sua sala, no seu fone de ouvido. Olhe ao seu redor agora. Verifique o relógio. Que horas são exatamente? Escreva aqui nos comentários o horário em que você terminou de ouvir isso e se sentiu alguma mudança de temperatura ou algum arrepio inexplicável durante esses últimos minutos. Eu preciso saber. E por favor, por via das dúvidas, verifique se você trancou mesmo a porta da frente. Às vezes, a gente acha que está seguro só porque não está vendo o que está entrando. Boa noite, se é que você vai conseguir dormir.